Por volta de 1900, Sigmund Freud desenvolveu uma teoria sugerindo que as crianças passavam por estágios de modificações psicossexuais ao longo da vida. Será isso verdade? O que a ciência revela sobre? Entenda um pouco mais sobre a teoria. Fase oral. Para Freud, a fase oral era a que dava início à organização sexual infantil. Por meio da boca, o bebê obtém conhecimento do mundo ao seu redor, sendo o seio da mãe o primeiro objeto de seu desejo. Pode-se concluir que o leite é o objeto que satisfaz as necessidades biológicas, enquanto o seio da mãe satisfaz o corpo psíquico, com uma relação de afetividade ligada à boca. Portanto, os bebês podem exibir sinais não apenas para satisfazer sua fome, mas também com o propósito de sentir prazer. Se a criança não recebe a quantidade ideal de estimulação durante essa fase, pode ocorrer uma insatisfação na fase oral, resultando em tendências agressivas ou passivas ocultas posteriormente. No entanto, nenhum estudo na literatura atual correlacionou diretamente essas informações com o comportamento de sucção do recém-nascido. Fase anal. Durante essa fase, o foco da energia libidinal desloca-se da região oral para a anal. Isso acontece em grande parte devido ao desejo dos pais, que começam a impor regras relacionadas ao controle esfincteriano. A criança, então, passa a enfrentar um aumento nas chances de ser repreendida, de se sentir inadequada e uma maior capacidade de perceber uma avaliação negativa de um cuidador, se ela não tiver um desempenho adequado. Nessa dinâmica, as fezes assumem um papel simbólico importante, sendo utilizadas como uma espécie de moeda de troca na relação com o cuidador. A fixação pode ser manifestada em expulsividade anal, se a interação entre eles for marcada por doçura e afeto. No entanto, se o ambiente for de tensão ou conflito, ela pode reagir de forma obstinada, tentando reter as fezes. Fase fálica. Esse é o estágio em que a criança começa a sentir prazer associado à sua genitália. Tal fase foi denominada de fálica, que é relativa ao órgão reprodutor masculino, por a criança reconhecer apenas genitália masculina. Nela, há uma suposição do menino de que todos, assim como ele, possuem pênis, sendo muito valorizado. É somente quando a organização sexual se completa, no período da puberdade, que se reconhece uma diferença sexual entre masculino e feminino. O menino tem uma percepção acerca da diferença entre homens e mulheres, mas ele não consegue relacioná-la à distinção entre os órgãos genitais. À medida que continua as pesquisas, o menino acaba concluindo que a menina tinha um pênis, mas que o perdeu por conta da masturbação, sendo assim então castrada. A menina, ao se deparar com o pênis do irmão, nota que é maior do que seu órgão, ficando com inveja. Portanto, nessa fase o menino experimenta o sentimento de angústia pela possibilidade de perder o falo, e a menina sofre por já tê-lo perdido. Nesse período, a criança pode estabelecer as raízes da fixação com o genitor do sexo oposto. O complexo de Édipo. O complexo de Édipo seria tipo uma fase que a criança desenvolve um desejo inconsciente pelo genitor do sexo oposto e sentimentos de rivalidade e ciúme em relação ao genitor do mesmo sexo. Ou seja, o menino desenvolve um desejo inconsciente pela mãe e a menina um desejo inconsciente pelo pai. Alguns autores falam sobre o viés do experimentador, que é uma das críticas comuns a Freud. No artigo Biologia e o Complexo de Édipo, exploram a probabilidade de que isso seja apenas um comportamento lúdico, equivocado, baseado na evolução que se manifesta por meio da competição. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Fase latente. Durante esse período, a libido é relativamente reprimida. Freud não identificou nenhuma zona erógena para esse estágio. A criança desloca o investimento libidinal de objetos sexuais e canaliza seus impulsos para atividades como desenvolvimento intelectual, social, esportes e construção de relacionamentos. A disfunção nesse estágio resulta na incapacidade da criança de formar relacionamentos saudáveis quando adulta. O período de latência não se configura como uma fase psicossexual, visto que não há uma nova organização em torno de uma zona erógena, nem uma nova modalidade de relação objetal. O período de latência é um ponto intermediário entre a sexualidade infantil e a adulta. Fase genital. Anteriormente, a pulsão sexual que vinha de zonas erógenas diversas eram parciais. Agora unidas, se dirigem a um objeto de amor real no mundo externo.
A fase genital tem a finalidade de reprodução, como aponta Freud. Essa fase é caracterizada pela desvinculação com os pais e inserção na comunidade social. O ego da criança se torna totalmente desenvolvido durante este estágio e eles estão buscando sua independência. Sua capacidade de criar relacionamentos significativos e duradouros é real, e seus desejos de atividades sexuais são saudáveis. Se o indivíduo experimenta disfunção durante esse estágio, ele será incapaz de desenvolver relacionamentos saudáveis significativos. Resumindo, como observado no vídeo, cada estágio simbolizava a concentração da libido em uma área diferente do corpo. Para amadurecer e se tornar adulto funcional, é preciso progredir sequencialmente por cada um dos estágios psicossexuais. Quando os impulsos da libido são reprimidos, a criança fica querendo e insatisfeita. Freud identificou essa insatisfação como fixação. A fixação em qualquer um desses estágios produziria ansiedade persistindo na idade adulta como neurose. Mas o que a ciência atualmente revela sobre tudo isso? O princípio primário do desenvolvimento psicossexual freudiano gira em torno da relação de causa entre o conflito sexual e a subsequente psiconeurose. Este princípio tem excitado controvérsia desde seu início. Os oponentes de Freud argumentaram que as neuroses podem se desenvolver independentemente, sem a necessidade de um ímpeto psicossexual. O conceito de complexo de Édipo é examinado à luz de descobertas comportamentais e neurológicas recentes, sugerindo que ele pode ser mais complexo do que Freud propôs originalmente, particularmente no que diz respeito aos seus componentes, sendo um deles o desejo incestuoso que não acontece com todos os indivíduos, e outro, o desejo do menino de se envolver em competições com outras figuras masculinas. Isso parece ser biologicamente baseado no efeito da testosterona no cérebro e de se manifestar no comportamento de brincadeiras violentas e infantis da infância. Por exemplo, provavelmente você lembra de brincadeiras que fazia na escola com amigos, de lutinha, porrada e tal. Esse artigo ele discute a necessidade de reavaliar o complexo de Édipo à luz de descobertas recentes sobre o cérebro e o comportamento, e que a brincadeira pode ser considerada como uma linha de desenvolvimento separada. Esse estudo de 2021 fornece evidências experimentais convincentes de que crianças com maus tratos documentados percebem os outros como menos confiáveis do que crianças sem maus tratos. Essas alterações podem interromper o desenvolvimento de laços sociais e contribuir para uma redução na qualidade dos relacionamentos sociais. As descobertas demonstram que crianças maltratadas acham rostos desconhecidos menos confiáveis do que crianças não maltratadas, e que elas também são menos consistentes ao decidir o que constitui confiabilidade facial. Sugere ainda que esse padrão de processamento de confiança atípico pode ser um fator que contribui para a possível vulnerabilidade para o desenvolvimento de problemas de saúde mental e, juntamente com níveis elevados de insensibilidade. Investigações futuras de longo prazo são necessárias para explorar o impacto do viés de confiança em relacionamentos e saúde mental ao longo da vida. Parece ser o ideal dar uma educação decente para os filhos, suprindo a maior parte, se não todas, suas necessidades fisiológicas, emocionais e psicossociais, a fim de que aumente a probabilidade dela ter um futuro mais adaptativo. Você acredita que os estágios de desenvolvimento propostos por Freud fazem sentido? Eu confesso que sou bastante cético e questiono quase tudo. E você, costuma ser assim também? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.